Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Para você que não me conhece, eu sou a Erika Souza e hoje, depois de alguns dias sem postar vídeo no canal, pelo menos uns 10 dias sem postar vídeo no canal, eu tenho novidade para você. Eu tô aqui numa imobiliária, eu tô aqui com a Ana e nós vamos conversar tudo sobre arrendamento e venda de imóveis, então não sai daí, ok? Então, Ana Paula, fala um pouquinho sobre você, fala um pouquinho sobre a imobiliária. Se apresenta aqui pra gente. Pronto. Sou Ana Paula de Figueiredo, sou consultora imobiliária e proprietária aqui da Capital Imóveis. Nós estamos aqui no Barreiro desde 2019, nós tínhamos a nossa loja em Guelas, em Sintra, e ficava difícil, como eu sou do Barreiro também, esse vai e vem todos os dias. Nossa. Aí nós decidimos vir para o Barreiro com a nossa loja. Aí estamos aqui nesta loja desde fevereiro de 2019. E eu acho que eu já cheguei a trazer umas 100 famílias para o Barreiro. 100 famílias? Mais ou menos. 100 famílias, essa é novidade para mim, pro Barreiro. Pro Barreiro. Nós estamos conversando aqui e ela falou que já ajudou muita gente do Brasil para vir para cá, já com casa já arrendada, bonitinha, ou até mesmo venda de casa. Sim. O meu forte, na verdade, é fazer o crédito habitação para brasileiros que ainda estão no Brasil. Porque às vezes as pessoas não sabem que é possível comprar um imóvel em Portugal com crédito, através de crédito habitação, com os rendimentos do Brasil, né? Então, claro que a entrada não vai ser igual para um cidadão português que mora e trabalha aqui em Portugal. Mas a gente consegue, agora com a guerra tudo mudou um pouquinho em termos de aprovação de crédito. A gente conseguia 25%, 30% de entrada. Agora o banco que dava 25% de entrada, eu consegui esse último agora com 35% de entrada. Mas mesmo assim ainda é vantagem, porque o valor da parcela que a pessoa vai pagar, ela é muito inferior ao arrendamento. Então, a grande vantagem é essa. Se a pessoa tem rendimentos no Brasil declarados no imposto de renda do Brasil, ela consegue, claro, vai depender de quanto ela ganha, de uma série de questões, né? Mas ela consegue sim comprar um imóvel aqui em Portugal. Nós tratamos de tudo, desde até do NIF, né? Que é um documento fundamental tanto para o arrendamento como para a venda, até a aprovação do crédito e a venda do imóvel. Muito interessante. Ana, fala pra gente como tá o aquecimento imobiliário agora, porque eu já sei, eu já soube do boom imobiliário de um ano para cá, né? E aumentou mais ainda em 2022. Sim. Parece que a coisa deu mais ainda uma subida. Sim. Então explica pra gente, fala aí pra gente. O que acontece? Nós tivemos uma grande interferência primeiro na guerra, em relação a financiamento bancário. Os créditos foram recuados, ok? Isso é uma situação. A outra situação é que não há imóveis. Não há. Você põe um imóvel à venda, você acaba, se o imóvel estiver dentro do preço de mercado, você acaba tendo um leilão para compra desse imóvel. Eu tive uma cliente que o imóvel ali na Tapada das Mercedes era 215 mil, foi leilão, chegou a 219.500. Quer dizer, o preço que ela estava pagando era maior do que o preço de venda. Por quê? Vinha e oferecia um pouquinho mais. Ela, não, eu quero o imóvel um pouquinho mais. Então, nós chegamos a esse ponto em alguns determinados imóveis, pelo fato da falta de imóveis que a gente está tendo em Portugal. E uma grande vantagem, eu te digo isso com fundamento de causa, porque eu atendo todo Portugal. Então, por exemplo, a Érica está lá no Brasil. Ai, Paulo, eu quero comprar um imóvel em Marinha Grande, em Leiria. Eu vou até Leiria, faço tudo para a pessoa. Então, eu tenho esse conhecimento porque eu atendo Portugal. Acabei de vender um imóvel de Braga, né? Então, eu tenho imóveis também, alguns espalhados em todo Portugal, porque as pessoas confiam tanto no arrendamento como na venda do imóvel.
Mas mesmo assim, se eu não tenho imóvel, a gente vai em busca o imóvel que a pessoa deseja aqui em Portugal. A gente fazia também um arrendamento à distância. Está suspenso, né? Porque não adianta eu vender um serviço que eu não vou conseguir cumprir. Então eu prefiro, né? Não tá iludindo a pessoa que eu vou arrumar o imóvel e eu sei a dificuldade que está no mercado para arrendamento. Todas essas informações que eu ouvi até agora, muitas delas eu não sabia. Para mim é novidade, eu não sabia com relação a esses arrendamentos, nada disso. Essas compras a partir do Brasil, eu sou muito leiga nesse assunto ainda. Então eu fico falando no WhatsApp com a Ana assim, Ana, calma que eu vou comprar meu irmão. Deixa a documentação tá bem em dia, tá tudo muito bonitinho, vou juntar um dinheiro aqui, eu vou comprar meu imóvel, eu tenho fé nisso. E aí, nessa de estar conversando com ela de vez em quando e já sabendo do trabalho dela, que foi muito bem indicado, eu fiz esse contato. Ana, me dá uma entrevista para o canal, porque eu acho que meus inscritos vão gostar de saber a respeito dos imóveis. Sim, não é assim. Antes de eu dar entrevista, Érica, eu fui lá no seu YouTube para ver, né, o seu histórico, né? Porque assim, a gente gosta de fazer esse trabalho, até faço para um outro canal, também de uma pessoa muito séria, que dá informações corretas aqui de Portugal. Porque tem muita gente que só joga confete, né? Que Portugal é mil maravilhas, né? E aqui, você sabe, você já mora aqui há algum tempo, tem realmente as suas coisas boas e suas coisas ruins, né? Então eu acho interessante um canal que faça transparecer a verdade de Portugal, né? É verdade. Até mesmo de imóveis, né? Eu vejo tanta abobrinha sendo falada, né, em canais de YouTube, né? Que aqui a coisa é mil maravilhas, que você consegue financiamento a 100%, né? Isso já foi no passado, não mais agora, na atualidade. Né? Como havia te dito aqui nos bastidores, o que era há 2 meses atrás não é mais agora. Então, é uma área que ela é constante. Constante mudança. A mudança, sim. Porque depende de vários fatores. Primeiro era o Covid, né? Nós tivemos aí uma pandemia que atrapalhou muito, né? O mercado imobiliário não houve quebras por causa do Covid, né? Pelo menos aqui nós não, e a grande maioria das imobiliárias também não houve quebras. E agora nós estamos na situação de uma guerra, né? Que está acontecendo, que não é em Portugal, mas acaba interferindo em tudo. Dúvida. Já tem ucraniano procurando imóveis para arrendar? Muito. Muito. Para você ter uma ideia, eu tenho muito contato ali com o pessoal do IFP, que é um Instituto de Emprego e Formação Profissional aqui de Portugal. É uma entidade que nós temos aqui em Portugal que te faz a recolocação no mercado de trabalho. Certo. Eu recebi um e-mail para empregar ucranianos. Então, o próprio governo está ajudando os ucranianos que estão vindo para cá, né? Então, já veio para comprar, a coisa de ucranianos para comprar também está tendo muita procura e a gente não sabe o que isso vai acontecer, né? Pois é, então esse aquecimento na venda de imóveis também está sendo gerado pelos brasileiros que estão chegando. Foi o que eu falei ontem até para uma cliente, eu acredito que essa quantidade de 50% é de brasileiro, porque todo mundo quer fugir do Brasil, né? E os outros 50% parece que o mundo quer vir morar em Portugal. O que será isso? Não é só brasileiro, né? São franceses, são ingleses. Você vê pessoas de todas as nacionalidades. Você está em Lisboa, você sabe disso, você quase não escuta o português. Ali na Baixa... Em Lisboa não escuta. Você não escuta quase português. As pessoas falando na rua é só outras línguas. Outras línguas, né? Exatamente. É claro, existe a imigração natural de outros cidadãos da Europa. Sim. Que vai acontecer para sempre, né? Sempre aconteceu e sempre acontecerá. Mas a chegada de brasileiro, como você falou, 50%, né? Nossa, tá demais, gente. É muito brasileiro querendo vir para aqui. Eu acho que o fluxo de brasileiros chegando hoje é a maior que eu já vi. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É a maior que eu já vi. Porque o Brasil, a questão dos valores no Brasil, sabe? A desvalorização da moeda, meu Deus do céu, mas vai melhorar. Sim, porque o Brasil tem suas dificuldades, nós aqui também temos. Você vai no mercado hoje,
Com 100 euros você não traz a mesma coisa que você trazia com 100 euros. Há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Exatamente. Então, nós tivemos também, agora com a guerra, acabou de inflacionar um pouquinho os preços ainda, né? Muito. Eu acredito que isso tende a voltar ao normal. Também acho. Bom, vamos falar um pouquinho de documentação. Eu sei que a documentação, ela muda de acordo com a situação da pessoa. Exatamente. Mas existe uma documentação que não pode faltar em hipótese nenhuma quando você vai adquirir um imóvel, estando dentro do país ou fora do país? A Unif, né? Óbvio. Óbvio. É o nosso CPF lá no Além Brasil. do mais, é necessário para isso. O documento pessoal e ter os rendimentos realmente comprovados no imposto de renda, seja lá ou seja aqui. Então, eu mostrando o meu comprovativo de imposto de renda, Sim. tanto do Brasil quanto aqui, já é o documento base para qualquer... Sim, porque lá tá toda a entrada do que você recebe, né? Então, no Brasil, por exemplo, se você fosse brasileira, o passaporte, o NIF e o imposto de renda. Aí, dentro dessa situação, é diferente se você tem uma empresa própria, é diferente se você é aposentada, é diferente se você é funcionária de uma empresa, entende? Então, cada tipo de perfil de cliente é um tipo de documentação. Entendi. Né? Entendi. E já adianto, para quem tem empresa, a aprovação do crédito ela é mais dificultada. Por quê? Se você tiver uma empresa, eles querem saber os anos para trás de histórico da empresa, se manteve os mesmos rendimentos. Lá uma coisa interessante é que nossos rendimentos por empresa, eles vão para o nosso imposto de renda de pessoa física como rendimentos não tributáveis, porque ele já foi tributado na empresa. Então ele entra no seu imposto de renda lá no Brasil como rendimentos não tributáveis. E quando você é funcionária, entra como rendimentos tributáveis. Pronto, eu entendi. Tá? Então essa diferença já implica uma série de questões diferentes de documentação a serem pedidas. E ser um funcionário público no Brasil, federal, estadual, municipal, faz alguma diferença? Faz, claro, por causa da estabilidade. Então, aqui em Portugal faz diferença? Muita. Muito. Aqui em Portugal, se você tem um contrato de efetividade, que é prazo indeterminado, é diferente de você ter recibos verdes. Mas, por exemplo, se você tem um contrato com prazo determinado, também é diferente. É lógico que é diferente, sim. Porque existe o contrato que é de prazo determinado, a Sim, termo. Exato. O contrato sem termo. Sem termo, que ele pode e ser mandado os recibos verdes. E o recibo verde. Então, por exemplo, isso faz toda a diferença para um banco ou para uma aprovação de crédito. Agora, eu estou no Brasil. Eu sou uma funcionária pública do Brasil. Eu sou uma militar no Brasil. Sim. Certo? Sim. Qual o efeito que tem isso para minha compra com relação à documentação aqui, para aqui? É uma estabilidade que o banco tem certeza que você nunca vai ser mandado embora. Pronto. O banco daqui também observa isso? Claro. E uma coisa interessante, né, que eu já vi tanta abobrinha, eu já vi pedir o CPF do Brasil. Gente, Portugal não quer saber do CPF nem do RG do Brasil. Eu já vi coisas publicadas em grupo, olha, fazemos crédito para brasileiro, documentação, RG, CPF. Gente, esqueça isso. O único documento do brasileiro que vale aqui em Portugal é o passaporte, ponto final. Porque o passaporte já está tudo. Já está tudo ali. Seu CPF está ali, está tudo ali. O documento brasileiro, o RG, só serve para o Brasil, não serve para Portugal. Né? Então eu vejo, às vezes me dá umas coisas assim, porque a gente sabe que tem coisas que são faladas e não são totalmente verdadeiras. Você me perguntou uma coisa interessante sobre ser funcionário público. Sim. Né? Você, sendo um funcionário público lá no Brasil, claro que vai ser diferente de que você tem uma empresa. Né? A estabilidade do teu salário é certo. Pronto. Entende? Da tua empresa, não. Às vezes a sua empresa pode faturar, às vezes ela não pode faturar. Né? Então, tudo isso que leva... Outra coisa que é importante, muita gente não sabe, existe um documento, que ele é praticamente o mesmo documento aqui em Portugal, que se chama Mapa de Responsabilidade do Banco de Portugal. Lá no Brasil, esse documento, que vem todo o historial financeiro da pessoa,
se chama o SCR. É um documento que você retira pela internet no Banco Central do Brasil. Né? Ou seja, um negativado no Brasil. Esquece, não compra imóvel aqui, porque tem o SCR. E o SCR vai te dar todo. Por exemplo, se você tem cartão de crédito no Itaú, no Bradesco, na Caixa Econômica, vai aparecer lá os seus limites todos. Se você tem cheque especial no Bradesco, vai te aparecer o cheque especial. Se você tem aqueles créditos consignados, né? Que aquilo é uma festa no Brasil, vai aparecer seus créditos consignados. Então, tudo isso, nesse mapa que é o SCR, que é retirado no Banco Central do Brasil, está toda a vida financeira da pessoa. Ou seja, eu sou uma funcionária pública, tenho federal, porque geralmente os federais têm salários mais altos, sim. Né? Sou uma funcionária pública, tenho um salário bom, sim. Eu não estou negativado, embora eu já tenha, tipo assim, já tenha algum empréstimo, mas não estou negativado. Ok. Tá lá, tá tudo bonitinho lá. Apresentei todos os meus documentos, tenho grande chance. Se eu tiver o dinheiro em mãos, tenho grandes chances de comprar um imóvel aqui em Portugal. Sim, sim. Desde que haja um imóvel. Você precisa da entrada do imóvel e você precisa contar com aproximadamente 5% para gastos de documentação. De despesas, né? Despesa, que é todas as taxas do banco, que é a escritura, que é o IMT, que é o imposto de selo. 5% em cima do valor do imóvel. Do imóvel. Mais ou menos você pode calcular como 100 despesas. mil, um imóvel de 100 mil. Você tem que ter 5% de 100 mil, 5 mil euros de despesas que você vai ter com toda a documentação. Então não adianta você falar assim, opa, tenho 30 mil euros na minha mão, quero comprar um imóvel de 100 mil euros. Eu tenho que ter, além disso, mais 5 mil euros por fora para despesa. Exatamente. Se o banco te lembrar com 30% de entrada. Entendi, eu entendi, ok. E nós falamos um pouco da documentação de quem vem do Brasil, né? Para comprar e para arrendar. Agora não dá, agora não pode arrendar. Mas se pudesse arrendar, digamos que... Pode. Existem os imóveis, por exemplo, eu tenho um imóvel hoje para arrendamento, vai das exigências do proprietário. A documentação para o arrendamento ela é muito relativa das exigências do proprietário. As pessoas falam, com a imobiliária é mais difícil. Não, não é, gente. A imobiliária só faz o que o proprietário pede. E as pessoas às vezes falam, aquela imobiliária tem tal exigência. Não é. É a mesma coisa, né? Se você for alugar uma casa para um cidadão português, o que é normal aqui? O máximo são 4 que podem ser pedidas. Ou 2 rendas e 2 calções, ou 1 calção e 3 rendas. A lei permite no máximo 4, ok? Sendo ele distribuído entre rendas e calção. Isso eu não sabia. Ok. Para o cidadão que tem toda a documentação aqui de Portugal. O que é a documentação? Os recibos de vencimento, o IRS, o contrato de trabalho, o fiador, com também rendimentos em Portugal e o IRS aqui de Portugal. Isso são os documentos para um cidadão que está aqui trabalhando, que tem tudo bonitinho. Seja para brasileiro, qualquer nacionalidade. A documentação correta para arrendamento é essa. Alguns proprietários abrem mão de algumas situações. Por exemplo, abre a mão do fiador. Ok? Então, isso é de acordo com cada proprietário de imóvel. Agora, uma outra coisa que também vale, se a pessoa vem do Brasil, não tem rendimentos no Brasil. Não tem fiador. Não tem fiador. Por exemplo, se a casa fosse sua, lá no Brasil, você ia alugar para uma pessoa que é estrangeira, que vem para o seu país sem garantias nenhuma? Claro que não. É isso que eu faço sempre as pessoas entenderem, né? Então, o que você consegue ainda? Claro, antecipando rendas. Por quê? É uma garantia que o proprietário tem que pelo menos aquelas rendas ele vai receber, né? Por que se exige o fiador aqui? As pessoas acham que o fiador... Aqui, se vier um processo, por exemplo, de não pagamento de rendas, com ele trabalhando, pode buscar o arrendamento diretamente no salário. E se não conseguir, vai buscar no salário do fiador. Então, as coisas aqui, as pessoas não sabem disso. Por isso que pedem
toda a documentação do fiador. E aqui no Brasil, por exemplo, o fiador tinha que ter imóvel dentro daquela cidade para ser seu fiador. Aqui não, o fiador aqui não precisa ter imóvel aqui em Portugal para ser fiador. Ele precisa ter rendimentos aqui em Portugal. Mas, por exemplo, eu quero comprar uma casa. Sim. Se eu for fiador de alguém, isso pode me atrapalhar na compra de uma casa no futuro? Sim, porque no seu mapa de responsabilidades aqui do Banco de Portugal vai estar constando que você é fiadora. Que você tem um comprometimento da sua renda porque você é fiadora. Fiador em relação à compra. Então, por exemplo, eu tenho um parente que está vindo para Portugal e eu quero ajudar esse parente vindo para Portugal. Okay. Que é o caso de muitos brasileiros, está acontecendo assim. Eu, por exemplo, só tenho minha família aqui, meu esposo e meus 2 filhos. Mas digamos que eu tenho um parente que quer vir para aqui, quer fazer um arrendamento, não conhece ninguém e me chama para ser fiador no arrendamento. Sim. Isso pode me prejudicar numa futura compra? Não, né? Tá vai te prejudicar sim se você for fiadora na compra do imóvel de alguém. Ok. Porque isso vai estar espelhado no seu mapa de responsabilidade do Banco de Portugal. Entendi. Os imigrantes, eles têm honrado com seus compromissos, os imigrantes em geral. Olha, eu já tive problemas com cidadãos nacionais e a grande maioria dos meus clientes brasileiros não me dão problema algum. Eu tenho proprietários que não se importam de maneira alguma de arrendar um imóvel para brasileiro. Porque já me falaram, não foi nenhum nem dois, que o brasileiro que vem para cá, o brasileiro de bem que vem para cá, ele é muito correto, porque ele quer começar uma vida séria no país. É isso que eu tenho falado. Essa leva de brasileiros de uns 3 anos, 4 anos para cá, que tem chegado, são pessoas muito bem instruídas, sim, já com formações, são pessoas que vêm com dinheiro suficiente para começar as suas vidas e para dar continuidade aqui. Sim, começar realmente do zero. Do zero. Então, essa pessoa que vem com a família, que vem com os filhos, ela não quer problema. Exatamente. Né? Ela quer vir para um país que as coisas realmente funcionem e ela vai fazer o melhor de si. Eu tenho clientes que vieram lá do Brasil, vieram com a chave de um amigo que tinha um imóvel aqui. Eles foram com a chave, abrir a porta, chegaram do aeroporto, foram direto para o imóvel, não conseguiam abrir a chave. A vizinha, porque é sempre aqui à direita e esquerda, né? A vizinha ouviu o barulho e foi ver o que era. Falou, não, moça, já vieram aqui a polícia, trocaram a fechadura, o imóvel foi devolvido ao banco. Foi... o banco buscou. Nossa, essa moça, isso em 2017, me ligou, como naquela época eu já era famosa por causa dos arrendamentos que eu ajudava tudo quando era brasileiro, me ligou, não sei como ela, soube meu telefone, eu falei, olha, eu tenho um único imóvel, isso em 2017, aqui no Barreiro, era caro pra caramba, era o imóvel mais caro que eu tinha, na época era 350 euros, todo mobilado, no terceiro andar sem elevador. Caro pra caramba. Em 2017 era caro pra burro. Eu quero pagar 350 euros de renda. Não, em 2017 era o imóvel mais caro. Esse imóvel, ele custava 280, 250. Ela já veio pagar 350. Porque ele estava mobiladinho, mas com mobílias antigas. Sabe aqueles imóveis com a mobília mais antiga, não tinha vidros duplos, nada? Não merecia esse valor. Paula, eu não me importo, tá mobilado, eu tô com a minha filha de colo, bebê. A Natália. Pegou na hora. Ela pegou na hora. Ela ficou nesse imóvel até metade do ano passado. Comprou. Com você. Eu tô dizendo, essa fase que nós estamos agora, por causa da guerra, as coisas dificultaram um pouquinho, ok? Mas, se você tem um contrato efetivo aqui em Portugal, tá há mais de 4 anos no país, é possível. Com 10%, sim. Aí tem muita gente também que fala, comprei sem entrada. Antigamente, o Banco de Portugal permitia não ter entrada. Hoje, o que o Banco de Portugal determina é que você tem que ter pelo menos 10%. Okay. Um outro mito sobre a avaliação, né? Ele acha que o banco vai lhe emprestar 90%, né? E ele só vai dar 10%. Engano. Normalmente, os bancos têm o condicionalismo da avaliação. Então, por exemplo, o banco te libera 90% da venda com a condicionante da avaliação
85%. Digamos, já que estamos falando em 100 mil, o apartamento vale 100 mil. Ele tem que ser avaliado por 110 para o banco te emprestar os 90%. Ele tem que ter uma avaliação superior à venda. Entendi. Para poder dar os 10%. É sempre o que for menor. Entendi. Então não adianta o avalista chegar lá e falar, não, vale 100 mil. Ou seja, o banco já não vai te emprestar 90 mil. Não, porque vai depender do condicionalismo do banco. Eu tenho várias situações, eu não vou citar bancos, né? Para não ficar uma coisa assim, que o banco te empresta os 90, mas o condicionalismo de 85% da avaliação. Então tem uma diferença de 15% a mais sobre o valor de venda. Então, por exemplo, esse imóvel mesmo de 100 mil, ele tem que ser avaliado pelo menos aí a 110, 115 mil para dar os 85% que vai bater com os 90% de venda. É uma conta tão difícil para as pessoas entenderem e às vezes as pessoas são pegas de surpresa, que tem aqueles 10% certinho, mais o dinheiro da documentação e a avaliação não corre bem. Entendi. Para finalizar aqui a nossa entrevista, para não ficar... Eu sei que são muitas perguntas. São. Olha, a gente tem assunto para mais de metro, como Sim. fala lá em Minas. Para mais de metro. Eu queria te perguntar sobre valores aqui na margem sul, que é onde eu estou. Sim. E eu quero que você me faça uma comparação. Eu vou para Portugal, mas não sei bem para onde eu vou. Eu quero pagar barato. Sim. O que é o barato aqui em Portugal e aonde é o barato aqui em Portugal? É uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não adianta nada você pagar num arrendamento barato, tá no meio de uma aldeia, que não tem transporte público quase, passa um de manhã, um na hora do almoço e outro no final da tarde, né? Pode ser um arrendamento barato para a pessoa, mas e aí? Não se vive só do arrendamento barato. Se vive de ter emprego e facilidade de transporte. É verdade. Então, ser um arrendamento barato, por exemplo, tá lá em Castelo Branco, sem vidros duplos, você não vai conseguir ficar lá no inverno. É verdade. Aí sim você consegue por 350. Pois é. Um T2 por 350. Então, isso que as pessoas, às vezes... não colocam uma balança. Exatamente. O que você não vai gastar de eletricidade depois para aquecer sua casa no inverno em Castelo Branco, por exemplo, se não tem vidros duplos? Hoje o Barreiro está na moda. Vai sair um empreendimento de frente para o Rio com 518 casas, de 200 mil a 1.300.000 euros. Ui! De frente para vou ter apartamentos com a sua piscina privativa, né? Então, o que era o Barreiro há 30 anos atrás, 40 anos atrás, não é o mesmo Barreiro de agora. Hoje eu consigo arrendar aqui nas mediações do Barreiro, não no centrão, mas nas mediações do Barreiro, um apartamento T3 com 2 casas de banho, em média, por quanto? No mínimo 900 euros. No mínimo, nas mediações. Agora, T2, um T2 hoje, nas 600, mediações, um lavradio... Com uma casa de banho, 600, 650, consegue. Consigo. Sim. Lavradio, Baixa da Banheira... Baixa da Banheira ela é um pouquinho mais barata, porque ela está mais longe do barco. Dos barcos, para Lisboa. Pronto. Porque eu digo sempre, o Barreiro está numa zona muito confortável. Ele está no meio das duas pontes. Se você olhar aqui pela janela da nossa imobiliária, você vê Lisboa de frente. É verdade. A única coisa que divide é o rio. É o rio. Né? E essa facilidade do Barreiro está muito próximo a Lisboa e tem a opção das duas pontes, e o barco e o comboio, o Barreiro tem tido muita procura. Se eu quiser pagar menos, eu vou para onde? Estou falando assim, em termos de margem sul. Margem sul, eu acho que menos ainda é Moita. Moita é um pouquinho mais barato que o Barreiro. Sim. Porque não tem um barco. Eu acho que só por esse motivo. Tem que pegar o comboio para ir para o barco. Exatamente. Para o terminal fluvial ali. Exatamente. E pegar o barco. Sim. É muito relativo. É difícil você falar valores, porque tudo é fundamental. Como a casa está. E é relativo. A exposição solar da casa que é fundamental. Né? Muita gente fala que minha casa é cheia de mofo. Por quê? Porque não tem exposição solar. Lá no Brasil, a gente compra um imóvel com exposição solar, o sol na parte da manhã, né? Uhum. Aqui é exatamente ao contrário. Uhum. Porque nós temos mais períodos. Mais período de sol na parte da tarde. O sol, sim. Por quê? E o nosso
Nós temos mais inverno do que verão aqui. Né? Agora vamos lá, eu quero comprar uma casa aqui, Sim. certo? Eu vou comprar um T2 com uma casa de banho, mais próximo ao centro, não tão no centrão, nas mediações. Quanto que eu compro uma casa hoje? Um apartamento? Se o apartamento tiver todo remodelado, ontem eu acabei inclusive de assinar o CPCV, que a Catarina, nossa colega, fez, indicou até a cliente, ela pagou 138.500. Um T2 todo remodeladinho. Lindo. 70 metros quadrados mais ou menos. 68 por aí. Um T2 um pouquinho fora da média, um pouquinho maior do que o normal de T2. Mas, por exemplo, eu tenho todo remodeladinho na baixa da banheira por 115. T2 também. T2 também, só que um pouquinho menor. E um T3 hoje? Depende do T3. Se for um T3 com 2 casas de banho, já acima dos 180, 190 mil euros. E também depende se ele é no primeiro andar, se é no segundo andar. Se tem elevador. Por exemplo, eu vi um imóvel no quarto andar sem elevador. Pois, desvaloriza, claro. Claro. Prédio sem elevador, quanto um andar mais baixo, mais valor ele tem. Prédio sem elevador, quanto mais alto, o valor... Eu quero comprar um T3 com 2 casas de banho. Sim. Todo pronto para habitar. Sim. Quanto eu pago hoje? Se for um apartamento remodelado, um prédio sem elevador, em torno de 160 mil aqui. Olha, acabei de vender um T3 com 2 casas de banho em Leiria por 120 mil. Marinha Grande. Bem, o bate-papo tá maravilhoso. Pois. Foi bem esclarecedor a nossa conversa, bem esclarecedora. Eu, particularmente, também tirei muitas dúvidas. Sim. Mas eu queria que agora, Ana Paula, você desse algum conselho para as pessoas que querem vir para Portugal, para as pessoas que já estão em Portugal com a intenção ou de arrendar uma casa, no caso para quem está vindo, ou com a intenção mesmo de comprar uma casa. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? O comprar é sempre muito melhor. Porque o arrendamento é um dinheiro jogado no lixo, literalmente. Ai, meu Deus do céu, levei uma facada agora no peito. A gente sabe disso, é um dinheiro que não tem retorno. Né? Mesmo que você compre um imóvel, que não seja o imóvel dos seus sonhos, mas pelo menos o dinheiro que você está pagando na prestação é uma poupança forçada sua. Eu sei. Só para você ter uma ideia, tive imóveis aqui vendidos no Barreiro, um T3, com uma casa de banho por 51 mil euros em 2018, janeiro de 2018. Hoje, essa cliente vendeu o ano passado, na verdade não hoje, o ano passado, por 105 mil euros. Né? Okay. Então ela não perdeu dinheiro. Ela morou, o imóvel dela valorizou e o que ela pagou de parcela iria pagar, ela comprou o pagamento, mas o que ela iria pagar de parcela também foi uma poupança forçada, né? Foi uma poupança forçada. Então o seu conselho é junte dinheiro e compre o seu imóvel. Exatamente. Esse é o seu conselho. Exatamente. E podendo comprar lá no Brasil, se a pessoa tiver condições financeiras, ela pode comprar lá do Brasil. Pode me chamar, entra lá no site, veja lá o telefone da Capital, pode entrar em contato com Capital Imóveis. Sim, pode... Entra lá, vê o telefone, vou colocar aqui na descrição do vídeo. O e-mail, o contato, tudo bonitinho, seu nome, para as pessoas entrarem em contato com você. Se a pessoa tiver alguma dúvida, pode chamar. Se eu não puder atender no exato momento, marcamos uma videoconferência sem custo nenhum para eu tentar perceber qual o perfil da pessoa, se há possibilidade da compra do imóvel aqui em Portugal. Mas você não dá nenhum outro tipo de assessoria além das assessoria? Eu já estou deixando bem claro agora que pode ser que alguém entre em contato com você. Assessoria porque eu quero ir para Portugal. Não, esqueça isso. Já basta o trabalho que eu tenho aqui, né? De cuidar da imobiliária. Pronto, é porque eu já quero deixar isso bem claro para as pessoas já saberem, já terem ciência disso. Não há nenhum outro tipo de assessoria a não ser assessoria imobiliária, né? Sim. E olha, Ana Paula, sinceramente, eu tenho fé de que o nosso próximo encontro vai ser eu chorando assim, com a minha chave. Com a data, saindo da sua escritura. Ai, meu Deus do céu, só de pensar já dá vontade de chorar já. Pensou, parar de pagar aluguel? Pagar aluguel não, pagar renda. Pagar renda, Arrendamento. Ana Paula, olha, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada. Foi um prazer te conhecer. Sim. Eu espero que as vendas aumentem. Postando esse vídeo, as vendas do pessoal do Brasil também aumente ainda mais. E vai aparecer mais imóveis, eu tenho certeza que vai aparecer mais imóveis para arrendar. Tá
tá bom? Se Deus quiser. Tá bom? Tá bom, Muito obrigada, obrigada pela Aida, entrevista, obrigada também muito pelo obrigada pelo seu convite. tempo. E estou à disposição, precisando de qualquer outra informação. A gente realmente não dá assessoria, mas acabo tendo um pouco de conhecimento de algumas coisas. Se eu precisar te ajudar em qualquer momento, estou à disposição sua. Ok, Tá bem, Érica? muito obrigada. Obrigada a você. Tchau. Beijinho, beijinho. Prazer, e pessoal. até a próxima. Tchau, tchau.